Estão entendendo? Eu não estou dizendo que a morte de Clodovil tem relação com o meu projeto social. Eu não estou dizendo que quem matou Clodovil, você está entendendo, foi o crime organizado. Né? Que o narcotráfico, né, assassinou Clodovil. Estou dizendo que a morte dele tem relação com... Eu não estou dizendo isso, eu não estou afirmando isso. Você está entendendo? Eu, na minha consciência, eu posso até achar, você está entendendo, estranha a morte dele. Ainda mais que eu conversei com ele poucos dias depois, antes dos assessores dele entrar em contato comigo, ele morreu. Você está entendendo? E já aconteceu isso aqui na Grande Vitória já. Já aconteceu isso aqui no Estado do Espírito Santo. Pessoas quererem me ajudar, pessoas sentarem comigo para me ouvir, se prontificarem de me ajudar e depois morrer. Já aconteceu. Você está entendendo? Pessoas que queriam me apoiar, né? Aparecer morta assim, você está entendendo? Mas aí o que acontece? O Clodovil, o deputado Clodovil, então deputado Clodovil, ele tinha muitos desafetos, né? Ele falava muitas coisas, né, graves, que incomodavam muita gente. As coisas que o Clodovil falava incomodavam muita gente. Você está entendendo? E talvez, né? Talvez ele já tinha inimigos tão poderosos, já tinha tantos desafetos, né? E talvez, sabendo que o crime organizado sabe tudo aqui, ó, crime organizado aqui, ó. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espiões, dizendo, né, andai por toda a terra de Jericó e observai. E chegaram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, que seu nome era Rabi, e ali repousaram. Então, essa notícia logo chegou ao rei de Jericó, e disseram, esta noite chegaram aqui, uns homens de Israel. Esta noite chegaram aqui uns homens de Israel para espionar a terra, ou seja, rapidinho tinha uma sementinha do mal lá infiltrada no povo de Israel, você pode ter certeza. Uma sementinha do mal infiltrada lá no povo de Israel, inclusive por isso que Deus mandou eles ficar quietos, você está entendendo? Por isso que Deus disse lá na frente, você está entendendo? No propósito da destruição de Jericó, no propósito da destruição das muralhas, por isso que eles tiveram que ficar mudos um tempo. Por isso que Deus falou, todo mundo calado, ninguém fala nada. Até mesmo temendo, você está entendendo? Temendo, né, um possível vazamento de informação. Ficar todo mundo quieto, todo mundo calado, não vai ter como vazar informação. Você está entendendo? Então, tipo assim, a informação vazou. Uma sementinha do mal plantada lá no povo de Israel, sempre assim, você está entendendo? É sempre assim. Ou seja, aonde que estava esse informante? Da onde que essa informação vazou? Do povo de Israel. Por quê? Porque eles chegaram secretamente, eles foram espionar secretamente. E só estava só a dupla. Só estavam os dois, só 2 homens. Eles tinham acabado de entrar ali na cidade. Ninguém que estava lá dentro sabia quem eles eram e nem o que eles estavam fazendo ali. Quem sabia quem eles eram, o seu propósito, eram as pessoas que estavam lá, né, no meio deles. Você está entendendo a corrupção aqui, ó? Olha o crime organizado trabalhando aqui, ó. Você está entendendo? É nessa parte que eu quero chegar com vocês ainda. Mas olha só, eu não estou dizendo, não estou afirmando aqui, para não parecer estúpido, para não parecer mentiroso e para não parecer sensacionalista, para vocês não pensarem que eu estou querendo sensacionalizar, para vocês não acharem que eu estou mentindo, que eu estou inventando, porque eu detesto esse tipo de coisa, você está entendendo? Eu detesto quando alguém acha que o que eu estou falando é ficção. Quando alguém acha que eu estou inventando coisa, eu detesto isso, porque eu não sou de brincadeira. Eu não estou afirmando aqui que a morte de Clodovil teve relação com o meu projeto social, mas é verdade e eu falo com toda sinceridade.
eu conversei com o cara, eu queria poder encontrar essa ligação. Eu não sei se é possível ainda, né? Eu não sei se pesquisar, né, pelo chip, né, do telefone na época, né? Que eu tenho o número do chip ali da época, né, anotado ali, né, o chip que eu usava, o chip que eu conversei com ele, né? Eu não tenho mais o chip, mas eu tenho o número do chip. E talvez por esse número do chip a polícia possa ter um programa, um sistema, você está entendendo? Um recurso que possibilite encontrar essa ligação, aonde eu falei com o Clodovil. Você está entendendo? Eu não estou falando que a morte dele teve relação comigo, mas é verdade. Ele falou que ia me ajudar, falou que ia me receber em Brasília, no gabinete dele em Brasília, que ia me ouvir, ia disponibilizar para mim, você está entendendo? Ia providenciar para mim, viabilizar para mim os recursos, né? Pelo menos o mínimo possível, você está entendendo? Para poder apoiar meu projeto social. Inclusive ele se mostrou muito preocupado com a minha integridade física. Ele se mostrou mais preocupado com a minha vida até mesmo do que com o projeto. Porque quando eu falei com ele, pelo que ele via nas minhas publicações na internet, pelo que ele viu também minha página no Facebook, ele viu as informações que eu divulgava, você está entendendo? Ele viu meu projeto, né, no Facebook, enfim, viu a ligação na Câmara, né, ele viu as mensagens que eu enviava para a Câmara, para as páginas da Câmara, né, para as redes sociais da Câmara dos Deputados, e me conheceu através das mensagens que eu enviava para a Câmara, e depois, através dessas mensagens, ele começou a pesquisar meu perfil e sentiu vontade de me conhecer. Sentiu vontade de me conhecer, achou interessante, só que ele estava mais preocupado comigo, ele estava mais preocupado com a minha vida. O tempo todo ele falava, rapaz, isso é perigoso, eles vão te matar aí, você não pode fazer isso de qualquer maneira não, você precisa de ajuda, né? Ele falou até para o presidente da república é perigoso fazer isso, você está entendendo? Até para um delegado de polícia é perigoso fazer isso, até para um policial preparado, experiente é perigoso, não é mais você está entendendo? Que é uma pessoa simples, né? Que não tem nenhuma estrutura, que não tem, né? Não tem nenhuma condição. Ele estava mais preocupado em salvar a minha vida. Eu falo com sinceridade, ele estava mais preocupado em salvar a minha vida do que propriamente apoiar, né? Mas ele disse que ia me enviar, né, as passagens, que ia me convidar para me estar com ele em Brasília, no gabinete dele, que os deputados entrariam em contato comigo. Aliás, que os assessores entrariam em contato comigo e também usaria a influência dele, né, para poder encaminhar essa causa, né, para outros parlamentares também, para outros órgãos competentes também. E ele disse que ia mobilizar os órgãos competentes, que ia mobilizar a Polícia Federal, que ia mobilizar, você está entendendo, instituições para me apoiar meu projeto. Ele falou, mas ele estava mais preocupado em salvar a minha vida. Falava o tempo todo para mim ter cuidado, você está entendendo que isso era perigoso. E de repente, antes dos assessores irem entrar em contato comigo, que eles não entraram até hoje, né? Até hoje ninguém me ligou, né? Poucos dias depois, eu estava ansioso, estava assim, achando até que era uma bênção de Deus na minha vida, né? Achando até que era uma providência divina para apoiar meu projeto. E quando penso que não, o cara apareceu morto. Quando ele apareceu morto, eu fiquei assim, ó. Eu fiquei perplexo, eu falei, meu Deus do céu, né? Não estou dizendo que a morte dele tem relação com... Que a morte dele tenha relação com o meu projeto. Frisando, de novo, não estou dizendo que a morte dele tem relação com isso. Mas que é estranho Então, o que eu estou querendo dizer? Às vezes, quem tem obrigação de fazer, não faz. E às vezes, da onde você menos espera, você está entendendo? Da onde você menos espera, surge uma atitude, né? Surge uma atitude nobre, surge uma atitude íntegra, igual aquela pecadora que ungiu os pés de Jesus. Os sacerdotes que tinham, né, a obrigação de fazer, os fariseus que tinham obrigação, que eles eram conhecedores da palavra, né? Enfim, que eles professavam, né, uma fé no Deus de Israel, que eles se diziam crentes, né, se diziam servos de Deus, né? Eles que defendiam o Torá, eles que defendiam a lei de Deus, né? Pelo menos aparentemente,
mas eles que tinham a obrigação de honrar Jesus, de assistir Jesus, de ajudar Jesus e não fizeram. Aí Deus teve que mandar o quê? Uma pecadora, uma meretriz, né? Porque estudiosos afirmam que aquela mulher era uma meretriz pelas características, né? Enfim, que eram características típicas, né, de uma meretriz na época, e botou uma meretriz para fazer. Você está entendendo? Botou uma pessoa que era considerada indigna, né, para fazer. Inclusive eu sempre falo uma coisa, o que é melhor? O que é melhor? Eu fiz essa pergunta na internet pro Rodolfo Abrantes, né? Pro Rodolfo Abrantes, aquele ex-vocalista da banda Raimundos. Eu fiz essa pergunta recentemente na internet pro Rodolfo Abrantes, né? Porque ele é um cara, não estou criticando o Rodolfo Abrantes não. Não estou criticando o Rodolfo Abrantes não, porque ao contrário de muitos roqueiros aí, de muitos artistas aí, né? Que foram péssimos exemplos, porque o Rodolfo, quando era do Raimundos, ele era um péssimo exemplo para os jovens. Não vai dizer que astro de rock é bom exemplo. Bom exemplo para quem? Bom exemplo para o capeta, para o diabo. Você está entendendo? Não vai dizer que Chorão foi bom exemplo. Chorão foi bom exemplo para quem? Bom exemplo para ninguém. Você está entendendo? Falcão do Rap é bom exemplo? Bom exemplo coisa nenhuma. Você está entendendo? E o Rodolfo também era um mau exemplo, era um roqueiro típico. Ele mesmo fala que ele tinha vergonha. Hoje ele fala que hoje ele tem vergonha. Até na época que ele era cantor do Raimundos, que ele era vocalista do Raimundos, né? Ele fala que ele tinha vergonha das músicas do Raimundos. Ele fala que ele tinha vergonha das pessoas saberem que era ele que cantava aquilo. Você está entendendo? E ele mesmo fala que ele era um mau exemplo para os jovens, falava palavrão, xingava, estilo transgressor, estilo rebelde, usava droga, você está entendendo? O cara malucão e não sei o quê. Ele mesmo fala que ele era um mau exemplo. Eu não tô dizendo que ele é um cara ruim, que ele é um cara ruim. Que bom se todos esses artistas que eram do mundo, né, que eram um mau exemplo, que bom se esses artistas se convertessem igual ele converteu, para dar o exemplo, pelo menos o exemplo de aceitar Jesus, igual o Nego do Borel. O Nego do Borel aceitou Jesus. Só o fato dele chegar em público na mídia e dizer que está aceitando Cristo como Salvador, que está se tornando evangélico, por mais que ele continue ainda, né, cantando funk, essas coisas assim, já é um bom exemplo. O Wesley Safadão também, né, se batizou esses dias, você viu, falando, ó, minha vida é de Jesus, minha vida a partir de agora é de Jesus. Isso é um bom exemplo, você está entendendo? Mas nem todos têm essa atitude. Quem dera se todos eles tivessem essa atitude, igual Rodolfo teve. Rodolfo não só aceitou Jesus, como se converteu, virou pastor, virou pregador, e outra coisa, ele começou a exortar os jovens acerca daquilo que antigamente ele fazia, né? Ele começou a abrir os olhos dos jovens, orientar os jovens acerca das drogas, acerca das más influências, sobre as coisas ruins. Você está entendendo? Não estou criticando Rodolfo aqui. Eu não estou falando que Rodolfo Abrantes é um cara ruim. Você está entendendo? Claro que não. Não estou falando que ele é um cara ruim, né? Eu particularmente considero uma benção. Só que é o seguinte, é um cara casado com uma mulher só, há muitos anos, né? Mais de 20 anos casado com a mesma mulher, você está entendendo? Se converteu, ele fala, né? Mas aí o que eu quero dizer aqui? O Rodolfo Abrantes, ele é um cara, pelo que ele fala, pelo testemunho que ele fala, que ele usava droga, não sei o que ele era mó malucão, isso e aquilo, não sei o que, também não era tanto assim, né? Convenhamos, né? Comparando com outros, né? Rodolfo Abrantes não era tanto assim, né? Mas comparando pelo que ele fala e pelo que eu vivi na minha vida, né? Pelo que eu vivi na minha vida, quando eu era mais jovem, né? Se você pesar eu e ele na balança, você vai ver que ele passou mais de 1 tonelada acima de, ou seja, se você colocar eu e ele na balança, você vai ver que o cara, eu não era assim, você tá entendendo? Eu nunca fui malucão, eu nunca fui drogadão, né? Eu era um jovem trabalhador, um jovem evangélico, já falei para vocês, né? Um jovem evangélico, um jovem trabalhador,
né, que assim como todos os jovens, igual eu falei para vocês o exemplo das filhas, né, daquele, inclusive não é só elas, eu já vi tantos crentes, você está entendendo? Da Igreja Batista, então, lá em Vitória, meu Deus do céu, tinha membro da Igreja Batista lá que era instrumentista da igreja. Tinha cargo lá da igreja, lá na igreja, que tocava instrumento na igreja, era instrumentista na igreja, que não perdia uma balada. Todo fim de semana estava na balada, você está entendendo? E até, né, até tomando um negocinho, até tomando bebida alcoólica. Conheci muitos jovens evangélicos, você está entendendo, que numa fase da sua vida tiveram curiosidade de curtir uma festinha, você está entendendo, uma matinê, um showzinho, uma coisa assim, você está entendendo, né, com amigos, uma praia, uma coisa, isso aí é normal, até entre evangélico, né? Então, tipo assim, eu nasci no evangelho e como todo jovem, né, como todo jovem, eu tive uma fase assim de ter curiosidade, né, por artistas, essas coisas assim, gostava de assistir show, gostava de banda, essas coisas. Eu nunca fui drogado, de encher a cara, essas coisas. Nasci no evangelho, vivi no evangelho. Você está entendendo? E se você comparar a minha vida com a vida do Rodolfo, né? E se você comparar a minha vida com a vida do Rodolfo, Rodolfo aprontou muito, você está entendendo? Em relação a mim, né? Eu nunca fiz as coisas que ele fez, que ele fala que fez. Mas aí o que acontece? Ninguém criticou ele por isso, ninguém execrou ele por isso, ninguém chamou ele de doido por isso, ninguém taxou ele de bandido por isso, né? Ninguém tentou matar ele por isso, você está entendendo? Igual aconteceu comigo, né? Por isso que eu falo para vocês que as coisas ruins que aconteceram comigo são consequência da realização da obra de Deus, por causa do bem que eu realizo. Não porque eu fiz algum mal, não que eu fosse um cara mau, um cara ruim, não, muito pelo contrário. Todos os males que eu sofri até hoje é consequência da realização da obra de Deus, principalmente por lutar contra as drogas com legitimidade há mais de 20 anos. Né? Tudo que aconteceu, você pode ter certeza, é a única e exclusivamente por causa da minha oposição ao tráfico de drogas. Aí eu tava, comparar eu com o Rodolfo, pelo amor de Deus, né? Baseado no que ele fala, só baseado, tô falando com você, só baseado no que ele fala. Eu não tô caluniando ele, inventando coisas, baseado no que ele fala, que ele fazia, que ele vivia. Se comparar a minha vida com a vida dele, você tá de saber que ele era muito pior que eu. Né? Eu era um santo perto dele. Mas aí é o seguinte, eu perguntei para ele na internet. Falei, Rodolfo, você que é um cara sábio, você que está falando aí de arrependimento, você que está falando aí de perdão, né? Qual que é pior? O que é pior? Uma pessoa, né, que nunca, né, que nunca flagraram. Vou dizer uma pessoa que nunca fez coisa errada, que é difícil você achar uma pessoa que nunca fez coisa errada. Por mais que seja simples, né? Enfim, é difícil achar uma pessoa que nunca pecou, né? Uma pessoa que nunca teve uma iniquidade, nunca teve um erro, né? Eu vou dizer assim, uma pessoa que não, vou coçando o nariz aqui, mas a minha mão tá limpinha, tô com um álcool gel aqui, né? Enfim, mas aí o que acontece? Enfim, uma pessoa que nunca flagraram essa pessoa cometendo um erro, né? Uma pessoa que nunca foi flagrada cometendo um erro, nunca viram essa pessoa fazer um erro, e também nunca fez nada de bom para ninguém e nunca fez nada para agradar a Deus. Ou, qual que é pior? Uma pessoa dessa, né, que nunca viram fazer nada de errado, mas também que nunca fez nada para agradar a Deus, que nunca fez nada de bom. Ou uma pessoa que teve um desviozinho na sua vida, uma pessoa que teve um pequeno tropeço, você está entendendo? Uma pessoa que teve um erro bobo, mas depois se arrependeu, né? E fez muitas coisas maravilhosas para ajudar os outros e fez muitas coisas maravilhosas para agradar a Deus. Quem que é melhor? Aliás,
A pergunta é, quem é melhor? Né? Quem seria melhor nesse caso aí? Né? Com certeza a segunda opção, né? Aquele que teve uma tropeçada, aquele que cometeu um erro, bobo, simples, mas depois se arrependeu e se redimiu e depois fez coisas maravilhosas para recompensar o erro. Você está entendendo? Aí eu estava perguntando aí pro Rodolfo isso na internet. Eu não sei se ele vai responder, né? Mas aí, como eu estou dizendo, louvado seja o nome do Senhor. Esses caras não são um bom exemplo para ninguém, né? Esses artistas aí, esses cantores de rock, né? Eles não são um bom exemplo para ninguém, você está entendendo? Mas aí é o seguinte, olha só, louvado seja o nome do Senhor. Dando sequência aqui na mensagem. Aqueles homens, né, estavam designados para uma missão. Aqueles dois espiões estavam agindo o quê? Secretamente. Então eles tinham que chegar ali, agir com prudência, né? Eles tinham que chegar ali em Jericó e ter uma estratégia, né? Você já reparou? Eu não sei se você já reparou. Eu não sei se você já reparou quando chega alguém de fora numa comunidade de periferia, aonde existe um alto índice de criminalidade e tráfico. Ou seja, uma comunidade que é dominada pelo tráfico. Mas aí, gente, eu não sei se você já reparou, não sei se vocês já repararam o seguinte. Numa comunidade de periferia, uma comunidade que é dominada pelo tráfico. Você já reparou quando chega uma pessoa estranha lá no bairro? Como que logo essa pessoa é detectada pelos olheiros do tráfico, pelo movimento? Você já reparou quando a pessoa chega na comunidade? Não precisa nem se aproximar do movimento, não. Não precisa nem se aproximar da boca, não. Essa pessoa entra, é pessoa estranha, pessoa de fora. Você está entendendo? Como é que chama a atenção? Você já reparou como é que todo mundo percebe, como é que todo mundo nota? Né? Quando chega uma pessoa de fora. Agora, quando chega um maluco lá, um cara com pinta de maluco, por mais que ele não seja conhecido ali na área, por mais que ele seja estranho na área, mas quando chega um cara que é maluco, cheio do dreadlock, um skatezinho debaixo do braço, uma prancha de surf, cara cheio da tatuagem, sem camisa, estilo de maluco, você tá entendendo? Pra subir no morro lá pra comprar droga na boca, você tá entendendo? Todo mundo acha normal, é ou não é? É ou não é? Os caras já olham de longe assim, já vê que é maluco, já deixa o cara passar batido. Você tá entendendo? Agora, quando chega lá de roupa social, calça social, gravata, sobe lá pra você ver se os caras não te enquadram na hora, se os caras não te abordam na hora, não te rende. Se lá em Vitória é assim, qualquer morro lá em Vitória, qualquer bairro lá em Vitória, chegar um cara de fora lá, primeira coisa que os caras fazem é colocar uma 12 em cima, você tá entendendo? Enquadrar o cara, falar, você quer o quê? Quem é você? Você é a polícia? É desse jeito que eles fazem. Agora, quando chega maluco, não. Quando chega maluco, passa batido. Você tá entendendo? É desse jeito. Aí o que acontece? Eles precisavam de uma estratégia. Eles não podiam chegar ali de qualquer maneira. Eles não podiam chegar ali em Jericó de qualquer maneira e fazer igual os policiais na Rua da Lama. Você tá entendendo? Chegaram lá na frente do movimento lá, cruzaram os braços, ficaram olhando para os caras, nem piscava com a cara de leão, olhando para a cara dos caras assim. Você tá entendendo? Ou seja, tá na cara que é polícia. Igual eu falei para vocês aqui a dica que eu dei para a polícia, né? Enfim, os caras já estavam percebendo aqui as estratégias da polícia aqui. Você vê, interior, né? Agora você imagina cidade grande. Aí o que acontece? Eles não podiam chegar lá de qualquer maneira, eles tinham que ter uma estratégia. Então eles procuraram quem? Eles procuraram o Rabi, que era o quê? Prostituto, ou seja, eles foram para onde? Foram pro prostíbulo. Foram para onde? Cabaré, meu amigo. Lá na luzinha vermelha. Desse jeito mesmo. Sabe por quê? Que eles foram exatamente para aquele lugar? Aquilo era uma estratégia, meu amigo. Você acha que um tempo de batalha, você acha que servo de Deus, um tempo de guerra, um tempo de calamidade, um tempo de tribulação, irmãos, um tempo de dificuldade no povo de Israel,
um tempo de luta, um tempo de provação. Você acha, um tempo de guerra, você acha que servo de Deus ia entrar em Jericó, na cidade inimiga, para procurar esbórnia, rapaz, para procurar escárnio, para procurar farra, para procurar iniquidade, para procurar prostituta? Claro que não. Claro que não. Claro que aquilo era uma estratégia. Você está entendendo? Óbvio, claro que aquilo ali era uma astúcia, aquilo ali é uma tática de guerra ainda, com o propósito de realizar a obra de Deus, amigo. Por isso que eu quero que você entenda o que eu faço, por isso que eu quero que vocês parem definitivamente de murmurar a minha maneira, a minha técnica, a minha estratégia para investigar as drogas. Você está entendendo? É igual, eu já falei esse caso, é igual um policial civil da divisão de Tóxico, um policial civil da divisão de Tóxico, investigador da delegacia de Tóxico, que era evangélico. Ele era evangélico, ele pregava na igreja, né? Ele pregava na igreja, ele cooperava na igreja, ele era cooperador, não era pastor não, mas ele era cooperador na igreja dele e era investigador da divisão de Tóxico. Aí colocaram ele na divisão de Tóxico, ele tinha que fazer investigação. Às vezes ele tinha que ir para barzinho, fingir que estava tomando cerveja. Você está entendendo? Para olhar, para observar as coisas assim, né? E uma vez um pessoal da igreja dele lá viu ele no barzinho, viu ele no balcão do bar sentado, fingindo que estava tomando uma cerveja, né? E olharam ele e começaram a criticar ele. Ah, mas o irmão é crente aqui. É crente, estava no bar bebendo. Isso não pode não, vou falar com o pastor para excluir esse irmão, colocar esse irmão na disciplina. Né? Não, isso não pode não, não sei o quê. E o cara era investigador de polícia. Aí o pessoal da igreja lá tinha visto ele no bar lá pescoçando um negócio lá. Ele estava disfarçado, pescoçando um negócio que estava rolando um tráfico no bar. E ele estava lá disfarçado, fingindo que estava tomando a cerveja. Aí viram ele lá no bar. Viram ele no bar, fingindo que estava tomando a cerveja. E começaram a criticar ele. Não, mas ele não é crente. E não sei o quê. Aí depois eles ficaram sabendo. Depois ficaram sabendo que o cara era detetive, o cara era investigador de polícia, que ele estava ali para investigar. Você está entendendo? Então, tipo assim, as pessoas precisam entender melhor essa maneira, que é claro que eu não fico indo em prostíbulo por aí. Inclusive, eu já fiquei numa saia justa por isso. Eu investigando o tráfico uma vez, meu amigo, vou falar a verdade. Eu até preciso falar isso aqui, você está entendendo? Eu investigando o tráfico uma vez, eu estava na praia. Eu estava na praia investigando o tráfico, você está entendendo? Aí eu estava de sunga. Tava de sunga de praia para não chamar a atenção. Eu tava de sunga na praia assim, aí tava rolando o maior pagodão na praia e o pau comendo, literalmente, né? Rolando o maior pagodão na praia, todo mundo lá de biquíni e tal, zoando. E eu de sunga de praia, segurando a latinha de cerveja na mão e ali pescoçando ali, olhando o movimento ali para ver se eu conseguia filmar o cara que tava traficando. Rapaz, duas mulheres, meu Deus do céu. Duas mulheres, rapaz, cismaram comigo, as mulheres cismaram comigo, de querer me conhecer, viram que eu estava sozinho, duas mulheres, duas amigas, e chegaram, e eu lá, né, tava ali na missão, qualquer pessoa que me visse ali naquela situação ali, ia achar que eu estava no pecado, que eu estava desviado do evangelho. Isso que eu falo para vocês, eu não faço coisa errada, você está entendendo? Eu não faço coisa errada, mas no máximo, você está entendendo? Mas no máximo, se quiserem considerar errado o que eu faço, no máximo é um crente afastado do evangelho, no máximo. Mas não vem me chamar de criminoso não, pelo amor de Deus. Vem querer me taxar de bandido não, porque eu não aceito. No máximo, se você quiser me criticar, no máximo é falar que é um crente desviado. No máximo. Você está entendendo? Que está querendo curtir uma baladinha, um negocinho. Mas não vem falar que eu sou criminoso não, pelo amor de Deus. Eu não aceito não, fico revoltado. Aí eu estava ali, qualquer pessoa que me vê, por isso que eu sou muito criticado, por isso que eu enfrentava muita crítica também dos crentes lá em Vitória, que eles achavam que eu estava desviado. Mas eu falava para eles, irmão, não estou afastado não, irmão. Eu não estou afastado, isso é uma estratégia que eu estou usando para poder denunciar o tráfico, combater as drogas. Aí eu estava ali na praia ali, pescoçando, né? Estava pescoçando ali o movimento ali.
Aí chegou duas mulheres, rapaz. As mulheres cismaram comigo de qualquer jeito, assim, e vieram me conhecer. Não, você tá sozinho aí, deixa a gente ficar perto de você, não sei o quê, vamos conversar. E querendo fazer amizade comigo, querendo conversar comigo. Aí uma ficou afim de mim. Rapaz, que saia justa. E eu sou hétero, já falei pra você, eu não sou chegado a sexo. Eu não sou chegado a sexo. E eu também não consigo, jamais eu ficaria com uma pessoa assim que eu acabei de conhecer. Transar então, meu Deus do céu, ter uma relação sexual então com a pessoa que eu acabei de conhecer, Deus me livre, jamais. Você tá entendendo? Para me chegar a pegar na mão de uma mulher, para me chegar a dar um beijo no rosto, na boca de uma mulher, eu tenho que conhecer muito ela, ó, muito, 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 muito. Eu tenho que orar muito, muito, muito. Você tá entendendo? Eu jamais seria capaz, tipo assim, eu sou espada, claro que eu sou espada, eu sou hétero, borracha forte, mas é o seguinte, é claro que eu sou homem, tá entendendo? Mas aí, como eu tô querendo explicar pra vocês aqui, que eu nunca fiz isso, adultério, né, frequentar esse tipo de ambiente, claro que não, só um ambiente promíscuo, um ambiente depravado, né? Nem se chegar para mim e falar assim, Ricardo, ó, tem nem se o secretário de segurança chegar para mim e falar assim, ó, Ricardo, tem um movimento rolando ali no prostíbulo ali, dá uma olhadinha ali para mim, vai lá disfarçado de cliente, vai lá fingir que você quer pegar uma meretriz e para observar, eu não ia, você tá entendendo? Esse tipo de ambiente eu não chego, eu nem me aproximo. Só que é o seguinte, eu detesto promiscuidade, depravação, essas coisas. Mas eu fiquei numa saia justa, rapaz. Tava ali, né, observando. E a mulher ficou doida pra ficar comigo. Sabe como é que é esse pessoal de balada, né? Essas mulheres já saem agarrando, já quer sair agarrando o cara, já quer sair beijando. Você sabe como é que é, né? Ela já chega assim, ela chega bebinha, né? Já quer chegar abraçando, quer chegar beijando. Aí a mulher já veio logo assim, querendo me dar um beijo na boca e querendo ficar comigo, não sei o quê. E eu numa saia justa, você tá entendendo? Eu falo, não, querida, tal. Eu tive até que inventar que eu tava com a minha namorada. Eu tive até que inventar que eu tava com a minha namorada, que a minha namorada tava por perto, que ela tava chegando, né? E que eu não podia ficar com ela. E a mulher pegando no meu pé, a mulher querendo até sair comigo pra transar, é verdade. A mulher querendo sair comigo para transar. Você tinha que ver que saia justa que eu fiquei. Ou seja, qualquer cara de balada jamais rejeitaria. Uma mulher até bonita, uma mulher muito bonita, um corpão, você tá entendendo? E a mulher louca querendo me agarrar e tal, assim, querendo sair comigo, querendo me arrastar dali para não sei aonde, para ficar comigo. E eu não fiquei, tive que inventar desculpa. Você tá entendendo que a minha mulher estava chegando. Para você ver como é que eu sou sério com as coisas de Deus. Para você ver que o negócio para mim não é brincadeira, que o negócio é sério. Mas aí o que acontece? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu continuar falando aqui para vocês, irmãos. Gostaria que vocês continuassem, irmãos, bem atentos aí atentos à mensagem, né? Porque eu quero concluir aqui agora para vocês aqui, louvado seja o nome do Senhor.